Boa tarde a todos. Vamos começar o nosso painel sobre compromissos públicos e privados na agenda de descarbonização. Sem grandes cumprimentos nominais, só queria fazer dois destaques aqui. O primeiro, a essa figura emblemática da agenda climática de carbono da Amazônia e do Amazonas, que é o ministro Mauro Campbell. Não dá para falar no Brasil sobre justiça climática e sobre a agenda de futuro do país sem mencionar o nome do ministro, uma grande referência. Seja bem-vindo, ministro, mais uma vez, estamos juntos. Lembrando da gravata sempre verde, que tem a ver com o teu estilo e com o teu coração, né? Um homem de coração verde e vermelho por conta da paixão pela Amazônia e do compromisso histórico com a Amazônia, né? Também pelo garantido. E também pelo garantido, né? E não caprichoso. Cumprimentar também em destaque o governador do estado de Tocantins, Wanderley Barbosa Castro, que também adotou algumas iniciativas na agenda de carbono e talvez deve trazer novidades aqui. O Brasil vai receber a COP, né, governador? A COP 30 daqui a 2 anos, o país vai ser o centro da discussão global e eu tenho certeza que os governadores, junto com o governo federal, farão um grande trabalho. Senadora Margarete, vice-líder da bancada feminina no Senado, senadora pelo estado do Mato Grosso, hoje também de verde, em homenagem ao potencial verde da Arábia Saudita do carbono, que é o Brasil. Cumprimentar a doutora Maria Rita Drummond, diretora jurídica da Cosan, empresa gigante do setor de energias renováveis no país e que vem puxando pela iniciativa privada também uma agenda climática super relevante. O desembargador Flávio Bozon Gambage, pela presença, é um prazer, desembargador, ter o senhor aqui. Eu vou passar a palavra direto para os palestrantes, mas só gostaria de fazer o enquadramento desse tema. Aproveitando ontem a brilhante exposição do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a terceira revolução industrial, que ele chamou de revolução digital. E eu queria provocar o espírito dos senhores e falar da quarta revolução que acontece na nossa sociedade contemporânea, que é exatamente a Revolução Verde. É a mudança do paradigma do modelo econômico tradicional, baseado nos combustíveis fósseis e no uso indiscriminado dos recursos naturais, que 120 anos depois vem trazendo as suas externalidades negativas. Aquecimento global, eventos extremos, onda de calor na Europa, enchente na Índia, quebra de safra no sul do Brasil, super safra no centro-oeste do Brasil, um efeito migratório de aproximadamente 800 milhões de pessoas nos próximos 10 anos, e o capitalismo está no corner, ministro Mauro Campbell. O capitalismo que se desenvolveu com muitas coisas maravilhosas ao longo dos últimos 120 anos, pelo seu modelo de uso indiscriminado, o capitalismo está numa agenda de suicídio. Se a gente não interromper esse processo de aquecimento global, o próprio capitalismo e a capacidade de criação de riqueza estarão em risco de sobrevivência e tanto quanto a sociedade humana. Então, existe em discussão em todo o planeta um novo modelo econômico e um novo capitalismo, e isso o ex-primeiro-ministro da Inglaterra chama do New Green Deal, né? É um novo compromisso social, empresarial, estatal com a agenda do clima, que é uma reversão do uso indiscriminado dos recursos naturais por um uso racional dos recursos naturais em busca do que está previsto na nossa Constituição, que é o modelo perfeito, né? Que é o desenvolvimento econômico e social sustentável. O equilíbrio dessa agenda é central para a sobrevivência da espécie humana. Com um detalhe muito rico para nós brasileiros: o Brasil é, sem dúvida alguma, a Arábia Saudita do carbono e o maior país de toda a geopolítica com potencial de liderar a agenda climática e a agenda da nova economia verde no mundo. Nós temos a matriz energética mais limpa do mundo, 84%. Nós temos um agronegócio que alimenta 15% da população mundial e pode ser sustentável com um diferencial competitivo. E nós temos o principal elemento de estabilização climática global, que é a floresta amazônica, que representa
tão somente 60% da floresta tropical do mundo, o principal elemento de equilíbrio climático global. E o desafio de nós brasileiros é o seguinte: encontrar o encaixe perfeito de um modelo que possa permitir com que a gente concretize esse potencial verde em políticas públicas concretas, que a gente tenha ativos ambientais que se tornem ativos financeiros e econômicos, trazendo divisa para o nosso país e possibilitando com que a gente quite o nosso débito social acumulado ao longo dos anos. Se eu tivesse um sonho para revelar aqui aos senhores como enquadramento, é que a gente use o nosso ativo ambiental para quitar o nosso passivo social acumulado ao longo dos anos. O nosso petróleo é verde e nós podemos exportar essa riqueza trazendo divisa e desenvolvimento para o nosso país. E, para isso, é importante eventos como esse, quando a gente sai do Brasil um pouco para discutir Brasil. Então, por essa razão, eu passo inauguralmente a palavra ao meu amigo ministro Mauro Campbell para a sua aula, como é de costume. Eu só adverti ao Fábio que eu tenho vários amigos aqui presentes que me conhecem de longa data e sabem que eu não sou tudo isso. Brincadeiras à parte, doutor Fábio Galindo, esse excesso de reconhecimento ao meu trabalho, à minha pessoa, decorre, dentre outras coisas, que ele também, assim como eu, foi membro do Ministério Público, também cumpriu sua pena honradamente na Secretaria de Segurança Pública, não foi isso? Assim como eu. De forma que, Fábio, minha gratidão por estar aqui neste evento mais uma vez e desta feita moderado por Vossa Excelência. Saúdo a professora Maria Rita Drummond, da COSAN, prazer em conhecê-la e muito prazer mesmo, e espero ouvir de Vossa Excelência o aprimoramento daquilo que o Dr. Rubens Ometo falou ainda há pouco lá em cima, especificamente sobre esse tema de crédito de carbono. Saúdo o eminente governador do estado de Tocantins, Wanderley Barbosa de Castro, satisfação revê-lo, governador. Saúdo Sua Excelência, eminente senadora Margarete Pusati, do Mato Grosso, uma honra também ladear com Vossa Excelência nesta mesa. E saúdo também o meu caríssimo, fui eleitor dele, do Flávio Bozon, para o TRF da 6ª Região, e a magistratura o recebeu de pé, como um bom advogado que foi, um currículo exemplar e retidão de caráter. Parabéns a Vossa Excelência pela posse, não tinha falado ainda desde a posse de Vossa Excelência no Tribunal da 6ª Região. Saúdo as senhoras e os senhores aqui presentes. Só recapitulando, em 2019, já participando deste evento, nós tratamos naquela época, naquele momento, do Protocolo de Quioto, criador que foi do mecanismo de desenvolvimento limpo, que trouxe a ideia de compensação de emissões pela compra de créditos de carbono, que seriam um ativo financeiro, ambiental, transferível e representativo de redução ou remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente que tenha sido reconhecido e emitido como crédito no mercado voluntário ou regulado. Depois falamos do Acordo de Paris, adotado em 2015 pela 21ª Conferência das Nações Unidas, e que teve por objetivo principal limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais, buscando esforços para limitar o aumento em 1,5 graus centígrados. O Acordo de Paris molda os esforços globais para mitigar as mudanças climáticas de várias maneiras. Já em 2022, falei sobre os compromissos da Agenda 2030 em relação às mudanças climáticas, mais especificamente tratamos do ODS 13, do Objetivo 13, que dita sobre a necessidade de serem tomadas medidas urgentes, especificamente que seja reforçada a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. Um outro ponto do Objetivo 13, que se integrem medidas de mudança do clima
nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Também que se melhore a educação, conscientização e a capacidade humana e institucional sobre a mitigação, adaptação, redução do impacto e alerta precoce da mudança climática. Que sejam também implementados os compromissos assumidos pelas partes na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, para mobilizar fundos visando atender às necessidades dos países em desenvolvimento e operacionalizar o Fundo Verde, e além da adoção de planejamentos e gestões eficazes que mantenham olhar atento a mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas, povos originários, principalmente dos países menos desenvolvidos. Essa memória dos temas tratados nos anos anteriores é importante para que nós venhamos a debater o tema de hoje, que é a grande questão de crédito de carbono. É a consecução de seus objetivos, e, portanto, essa consecução dos objetivos, saúdo a magistratura também estadual na pessoa do desembargador Elton Leme. Nós, falando agora exatamente sobre o tema da descarbonização, o que eu conversava ainda há pouco, Fábio, com a professora Rita, eu vou, mais que falar sobre o tema, eu vou transmitir aqui a preocupação que tenho com algum conhecimento prático da vida na Amazônia, com esse projeto que é alvissareiro, que, sem dúvida alguma, vai fazer com que a cobertura florística da Amazônia como um todo, ela vai ficar de pé, e falo com uma tranquilidade, em convênios do eminente governador do estado de Tocantins, na qualidade de amazonense de um estado que é o Amazonas, que é o campeão na Amazônia, que manteve a sua cobertura florística de pé. Ou seja, o Amazonas, ele destruiu, para construir os 62 municípios, menos de 3% de sua cobertura florística original. Isso dá uma dimensão do que eu estou falando, ou seja, então, em matéria de rentabilidade desse ativo ambiental, sem dúvida alguma, o Amazonas sai na frente, ou seja, campeão, não é verdade? Agora, a preocupação é de outra ordem, é saber da conversão, e aí você falou aqui com toda a propriedade e autoridade que tem sobre o tema, na conversão de uma quitação do débito social. Isso é que sendo, vale para o povo do Tocantins, do Amazonas, do Pará, do Acre, sem dúvida alguma. Como converter isso em riqueza, não só em riqueza, mas em atividade laboral, em trabalho. Em trabalho. Convertendo numa linguagem bem coloquial, é saber, houve uma tentativa no ano passado, por parte do governo federal, de extinção do projeto Zona Franca de Manaus. Muito bem. Eu sou muito, embora tenha uma aiva de suspeição no que eu vou falar, por ser amazonense, mas eu sou muito crítico também do projeto Zona Franca de Manaus, porque ele precisa de um adornamento, ele precisa ser atualizado, sem dúvida alguma. E o que se quer para o polo industrial de Manaus e do Amazonas não é nada mais senão manter aquilo que lá está. Não se quer atrair mais indústrias. Por quê? Porque aquelas que nós temos lá são suficientes para não deixar com que haja um vertiginoso acréscimo na taxa de desemprego. Isso se mantém. A consequência natural foi a preservação da floresta, aliado a um fato inexorável que o Amazonas não é ligado, como o Tocantins o é, por estradas. Então, o escoamento de eventual produção ilegal de madeira ficaria obstado porque não tem para onde sair. Então, o ano passado, quando o ministro Paulo Guedes investiu contra a Zona Franca de Manaus, ele dizia em palestras, e em uma delas eu estive presente,
que ele tinha a solução pronta, que era crédito de carbono. E eu disse, mas, ministro, mas como é que nós vamos operacionalizar isso para o cidadão amazônida? Vai ficar uma pessoa com uma carteira cheia de dólares, embaixo de uma árvore, dando $100 para cada um dos meus conterrâneos lá, para ele fazer o quê com isso? Porque ele não vai ter de onde comprar, o que comer e nenhuma atividade laboral. Então, necessariamente, eu quero saudar também todo o Ministério Público Brasileiro, na pessoa do venerável Marfan Martins Vieira, que está aqui, eterno Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, mais que, repito, não há necessidade de nós transferirmos ou mobilizarmos o desmatamento. Não há necessidade disso. A gente sabe que, eu não sei, eu não tenho conhecimento de causa quanto à terra no Tocantins, mas no Amazonas, onde desmatou, não nasce nada. É areia. Então, tem que haver uma mudança de solo por completa para você conseguir reflorestar, né? Mas, muito bem, então você vai compensar isso em outras plagas, mas não resolve a situação social que nós temos no Amazonas e na Amazônia como um todo, que é um déficit social. Portanto, eu subscrevo com muita satisfação e orgulho de que, sem dúvida alguma, é o caminho para a sustentabilidade ambiental no mundo, o comércio de crédito de carbono. Subscrevo isso. Agora, peço que também se inclua a fixação de um círculo virtuoso nessa economia, sob pena de nós estarmos a enriquecer novamente uma pleiade de fazendeiros, empresários e latifundiários, e deixando à margem disso milhões de brasileiros que são equiparados a todos nós aqui que estamos aqui de todas as regiões do Brasil. Muito obrigado. Excelentes as palavras do ministro Mauro. Marca de uma maneira muito clara o quanto essa agenda pode ser uma alavanca de distribuição de renda e de empoderamento social ou de incremento da própria desigualdade, né? Acumulando riqueza nas mãos de poucos e deixando passar a oportunidade de distribuição e de compartilhamento de dignidade. Excelente, excelente, ministro. Por isso que eu sempre ressalto a importância do senhor participar das discussões dos rumos estratégicos da Amazônia. Queria passar a palavra para o governador, ilustre governador Wanderley Barbosa, para que compartilhe suas ideias e seu conhecimento também. Boa tarde a todos. Cumprimento o senhor ministro do STJ, Mauro Campbell, cumprimento a senadora Margarete do Mato Grosso, a doutora Maria Rita, cumprimento o doutor Flávio Bosson, desembargador federal, a professora e senadora, professora Dorinha, do Tocantins, cumprimento os deputados do Tocantins que estão conosco, presidente da Assembleia, deputado Léo Barbosa, deputada Jana, de cumprimento todas as autoridades dos tribunais superiores do Brasil, também do Ministério Público, cumprimento o Fábio, e agradeço pela oportunidade de estarmos falando de um assunto tão importante, tão atual, e que vem sendo discutido pelo mundo há tanto tempo. Nós temos participado, ministro, das COPs, levado a nossa ideia, os nossos projetos, para que a gente possa produzir, mas de maneira sustentável. E nós temos um grande desafio, Fábio. O grande desafio do Tocantins é que é um estado que, com a criação do Matopiba, despertou o interesse do agronegócio brasileiro, que migrou bastante produtores, empreendedores para o nosso território.
Bem recente, nós fomos ao Maranhão discutir com o governador Brandão a criação de uma plataforma justamente para trazer para o Tocantins a matéria-prima para produzir fertilizantes. Tocantins está localizado numa posição estratégica no centro do Brasil, cortado pela Ferrovia Norte-Sul, pela BR Belém-Brasília, e já em discussão também a criação de uma hidrovia Tocantins-Araguaia. O quanto esse estado tem uma logística interessante. Mas o que é que nós estamos fazendo e o que fizemos até aqui para que a gente pudesse chamar a atenção de empresários? 3 empresas do mundo tiveram interesse no carbono tocantinense. E, dentre elas, a Mercúria, que é o que ganhou essa licitação para fazer investimento no nosso território. Nós temos 9 etnias com áreas preservadas. Da mesma forma, nós temos vários quilombos no Tocantins, de norte a sul do estado, nós temos quilombos, e temos um respeito grande pelas comunidades originárias, tanto que criamos a Secretaria dos Povos Originários, para que a gente pudesse cuidar de maneira mais presente dessas comunidades. Nós vemos o quanto a comunidade indígena, por exemplo, ela ainda fica à margem desse desenvolvimento, e nós temos diversos projetos para envolvê-los, de inclusão social, trazê-los para a universidade, qualificá-los dessa natureza, mas o Tocantins está dando a sua contribuição dentro da criação de vários parques, de várias APAs de preservação ambiental. Nós temos, por exemplo, o Parque do Jalapão, do Cantão. Do Cantão, ele tem dentro a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. E nós temos buscado fazer essa preservação, porque temos diversas APAs envolvendo municípios do Vale do Araguaia que têm buscado o crescimento do agronegócio. É o grande desafio do Tocantins, de que maneira nós vamos crescer de maneira sustentável, porque os primeiros projetos estão sendo edificados agora. Nesse final de semana, nós vamos receber os técnicos da Mercúria, que é uma empresa suíça que ganhou essa licitação e quer fazer um investimento inicial de 42 milhões de reais para fomentar os projetos. Já vão conhecer algumas comunidades tradicionais lá no Prata, a comunidade do Mumbuca, lá no Jalapão. E eu quero falar exclusivamente desse nosso estado, que é novo, é o mais jovem estado do Brasil, que tem ainda a condição de fazer uma política correta de proteção ambiental, crescer economicamente, sem destruir essa natureza que nós prezamos tanto. No nosso governo, nós temos vários órgãos importantes nessa preservação. A Secretaria de Meio Ambiente, ela trabalha com técnicos orientando. Neste momento, o Tocantins, nós não temos 4 estações, nós temos 2 bem distintas, de chuva, que nós chamamos de inverno, e de verão, que é a época de estiagem. E são 6 meses muito quentes. O nosso bioma é o cerrado. Nós temos apenas 11% de bioma amazônico. Nosso é o cerrado, que é coberto por uma cobertura de capim, um capim que seca muito nesse tempo. Qualquer incêndio que acontece, ministro, isso prolifera. Nós temos um projeto em andamento já há vários anos. Nós tiramos o Tocantins do 26º lugar para o 6º, porque nós reduzimos muito as queimadas, utilizando as ferramentas que nós podíamos, levando informação à população ribeirinha, aos tradicionais, às comunidades urbanas. E agora nós estamos fazendo, através das escolas, nós estamos fazendo palestra com técnicos, orientando aos nossos alunos da zona rural, também da zona urbana, mas a zona rural tem uma clareza muito grande disso, porque os incêndios acontecem mais na zona rural. Isso é cultural. O ministro que veio do Amazonas sabe que, tempos atrás, a comunidade ribeirinha, ele queria plantar às margens dos rios, porque a terra era mais fria, a produção era maior. Isso cometia crimes graves contra a natureza. Isso acontecia, nós estamos orientando nesse aspecto, mas estamos apoiando o pequeno e o médio produtor, e dentro desse projeto de baixa emissão, nós buscamos sempre priorizar essas comunidades. Nós levando a elas esses projetos de inclusão social, do artesanato. Nós temos, por exemplo, uma comunidade muito visível aos olhos do Brasil, que é a comunidade do Mumbuca, que trabalha o artesanato do capim dourado.
e o quanto é necessário que a gente possa discutir com eles os projetos de envolvimento. Agora, ultimamente, o nosso governo fez um projeto de levar a internet a todas as comunidades, e nós colocamos sempre as torres perto das escolas, perto das associações, para que eles tenham acesso à pesquisa, que eles possam conversar com os seus filhos que estão em outros lugares, que as pessoas saem muito. Eu estou encontrando com brasileiros de todos os estados aqui em Portugal, e eu não conhecia Portugal. É a primeira vez que venho. Estou surpreso com isso. A Naturatins, que é o órgão de controle ambiental, dentro dos projetos da Mercúria, vocês podem me falar quando eu estiver passando do meu tempo. A Naturatins, que é o órgão de controle, dentro dos projetos da Mercúria, equipar essa Naturatins para fazer um trabalho de fiscalização. De que maneira, porque nenhum Estado tem o controle absoluto do desmatamento legal. Nós não temos todo esse controle, porque o Tocantins, que tem apenas 35 anos, mas antes já se criava muitos animais. Nós temos 27 milhões de hectares ao nosso território, 277 mil quilômetros quadrados. Desses, nós temos bem mais da metade preservado. Nós não temos a sorte do Amazonas, por exemplo, mas nós temos bem mais da metade desse nosso território preservado, e a nossa política é para cuidar das matas ciliares, das nossas nascentes, fazer recuperação de nascentes que foram degradadas anteriormente. Nós temos trabalhado com nossos viveiros de muda, que já estamos fazendo em várias regiões do Estado. Então, foi isso que chamou a atenção dessa empresa. E nós queremos, o nosso projeto é de rede, é de reparação das áreas degradadas e também dos desmatamentos, mas tem crescido o agronegócio, não dá para fechar os olhos para isso. Tem crescido muito o agronegócio. Com isso, o agronegócio é aquela indústria que ela chega, e no nosso estado ela destruiu as rodovias, porque os caminhões cresceram de 15, 30, 20 toneladas, cresceram para 70 toneladas, e as estradas não aguentam, e é dessa forma que nós estamos convivendo e trabalhando para que a gente possa associar a geração de oportunidade, mas também com essa sustentabilidade que nós buscamos. Eu quero... falei já do foco no fogo, mas também nós temos um Estado que, por ser jovem e não tiveram um certo cuidado no aspecto da digitalização de documentos, e nós estamos cuidando disso, estamos cuidando também da energia. 99% da energia que o Estado do Tocantins produz é energia limpa, e nós temos um potencial extraordinário para a energia solar, também para a energia eólica, a energia das nossas águas. Temos grandes hidrelétricas, não tão grandes assim, mas a hidrelétrica do Lajeado é grande, a do Mesmita do Estreito. Então, senhores e senhoras, esse é o trabalho que nós temos feito para colaborar com essa preservação tão defendida pelo ministro Campos, mas tão defendida por muitas autoridades do mundo. E nós queremos também fazer o nosso Estado sintonizar o crescimento econômico com a preservação ambiental. Eu quero, mais uma vez, frisar que o grande desafio dos estados do Brasil é fazer esse crescimento com essa sustentabilidade. O Tocantins, por estar no centro do país, por estar com uma logística interessante, que todos nós lá somos ambientes de escoamento da produção do Mato Grosso, do Pará, do Maranhão, e agora viremos um centro distribuidor de fertilizantes, estamos virando. E para a nossa economia é importante, para a geração de emprego da mesma forma. Nós somos um estado pequeno, de 1.700.000, chegando a 1.700.000 habitantes, mas que precisa ainda de geração de oportunidade, de educação, de saúde. Nós estamos, ministro, agora recuperando as escolas nas aldeias do Estado, estavam em péssimas condições, os caciques segurando os carros do Estado, mas nós estamos com mais de 200 obras dentro das comunidades indígenas, em recuperação de escolas, melhoria do aparelhamento dessas escolas, climatização, já com um projeto em andamento de maneira muito forte de internet para essas comunidades, mas agora, com a Mercúria, nós iremos discutir os primeiros projetos de que modo vamos envolver essas comunidades. Não podemos permitir que essas comunidades não tenham ocupação, não estejam na escola e não tenham uma saúde de qualidade. Então, esse é o grande desafio, mas também é o trabalho que o Tocantins vem fazendo, que chamou a atenção para ser o primeiro estado subnacional a assinar um contrato
com uma empresa de uma nação que quer investir nesse aspecto, investir em meio ambiente, em proteção do nosso meio ambiente, mas preservando e diminuindo as mudanças climáticas que têm acontecido pelo mundo. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Parabéns, governador. Queria passar direto a palavra à senadora Margarete para as considerações. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse país maravilhoso, irmão gêmeo do nosso, né? Brasil, Portugal. Em nome do ministro do STJ, Mauro Campbell, cumprimento todas as autoridades da mesa e presentes. Em nome da doutora Maria Rita Drummond e da senadora professora Dorinha, cumprimento a todas as mulheres presentes. E, em nome do doutor Fábio Galindo, cumprimento a todos os empresários e empresários aqui da mesa. O grande compromisso público que o mercado de carbono tem é regulamentar um projeto de lei devidamente debatido no Congresso Nacional. Hoje, nós temos 4 projetos de leis apensados em discussão, e o governo está propondo uma aprovação até a COP28, que é novembro. Temos que andar depressa, porque senão não vai ser aprovado. O que eu, como senadora, penso e o que eu, como senadora, posso fazer? Esse projeto deve atender, no meu pensamento, 3 grandes pilares, 3 grandes ideias. Primeiro, a convivência do mercado regulado e voluntário, que é um modelo que já deu certo na Europa, na Califórnia, na Austrália. Não precisamos inventar nada. Nós podemos copiar o que dá certo para ser copiado. Segundo, um modelo que permite ao Brasil ser exportador de crédito de carbono, trazendo receitas para as empresas brasileiras, para a sociedade brasileira e para o Estado brasileiro. Terceiro, um modelo que permite a monetização da nossa floresta em pé, com a aceleração das cadeias econômicas da bioeconomia. A floresta em pé deve gerar receitas para os 20 milhões de habitantes que vivem na região norte, ministro Mauro Campbell. É isso que nós precisamos. Lá vivem o ribeirinho, vive o indígena, e nós precisamos preservar a economia para eles também. 20%, que olha só, os habitantes que vivem nessa região, eles podem plantar 20% da sua área e preservam 80%. E o que ele recebe, esse produtor, esse ribeirinho, esse indígena, por prestar esse relevante serviço climático ao mundo? O Brasil e os brasileiros prestam um serviço ao ecossistema, um serviço ecossistêmico essencial para o equilíbrio climático mundial, e até hoje não conseguimos encaixar um sistema que consiga corrigir essa injustiça geopolítica. O meu estado, que é o Mato Grosso, é o 3º maior produtor de grãos do planeta e preserva 62% da sua área. Então, alguma coisa não está casando na narrativa que a gente muito ouve. Temos problemas, sim, e precisamos corrigir.
como o ex-governador falou, são problemas que a gente tem que encarar, tem que enfrentar, que é o desmatamento ilegal. Esse é o nosso maior problema. Mas nós temos 80% da nossa matriz energética é limpa e mais de 50% da floresta tropical do mundo está no Brasil. Por isso, eu acredito que a regulamentação do mercado de carbono é importante para a atração de receitas e investimentos. É um passo muito importante, concretizando todo o potencial verde do país, além de ser uma ferramenta de justiça climática e social. Muito obrigada. Parabéns, senadora, pelas palavras. Passo imediatamente a palavra ao desembargador Flávio para suas considerações. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu me permito inicialmente, presidente Fábio, registrar o meu agradecimento ao ministro Mauro Campos pela confiança depositada. Espero nunca decepcionar a Vossa Excelência, o Superior Tribunal de Justiça, a advocacia, que antes também me confiou essa missão de representar as advogadas e advogados do nosso país no mais novo Tribunal da República. E fazendo esse registro de agradecimento público, cumprimento a mesa e o faço na pessoa da senadora Margarete, a mulher que aqui representa junto à professora Maria Rita, esse importante painel para discutirmos essa questão relacionada à descarbonização. Acho que é uma oportunidade muito grande e não tem como deixar de registrar também os votos de congratulação ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro Luiz Felipe Salomão, à Fundação Getúlio Vargas, na pessoa do professor Sidney, por trazer a Portugal as mais diversas vertentes políticas, econômicas, acadêmicas, para, no ambiente livre da academia, promover um debate de interesse, dos mais diversos interesses para o futuro da nossa nação. E nada melhor do que o ambiente acadêmico para podermos tocar nesses temas sensíveis e debater de forma muito livre e democrática o que nós pensamos como futuro aí do nosso país. Sobre a plateia, já que Vossa Excelência, ministro Mauro, falou bastante sobre a sua preocupação com o compromisso social, me permito cumprimentar o defensor público geral da União, o doutor Igor Roque, que tem essa missão constitucional de cuidar aí dos hipossuficientes, e na pessoa de Sua Excelência, cumprimento todos aqueles que estão aqui a nos ouvir sobre esse tema. E acho que, falando aqui ao final, sobre tudo que foi colocado, uma iniciativa pioneira do Estado de Tocantins, de o próprio governo do Estado celebrar um contrato com uma empresa para negociar seus créditos de carbono, a preocupação da senadora com o meio ambiente e o desenvolvimento do seu Estado, e Vossa Excelência sempre tocando na questão da preocupação social, mas nunca deixando de lado a questão do mercado de carbono. Eu acho que nós podemos colocar como premissa de que uma economia de baixo carbono ela é uma premissa da qual não se tem como fugir. Isso já é básico, é sedimentar, é algo que já está posto. E, estando posto, nós temos que entender, talvez, como reorganizar a nossa economia de forma a produzir um desenvolvimento que a gente chama de crescimento sustentável, apoiado nesse novo mercado, nessa nova realidade, nessa necessidade premente de descarbonização da nossa economia, do nosso modo de produção, de geração de riqueza. A última reunião do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, entre os 10 riscos colocados para a humanidade nos próximos 2 anos, dos 10, 5
estão atrelados à questão ambiental. Os 10 são, né, crise sobre o custo de vida, catástrofes naturais e eventos climáticos extremos, confronto geoeconômico, falha na mitigação de alterações climáticas, erosão da coesão social com as disputas sociais, incidentes sobre danos ambientais, com danos ambientais, fracasso na adaptação à alteração climática, o cybercrime e a insegurança cibernética, né, crise com relação aos recursos naturais e a migração involuntária. Aqui, né, eu narrei 5, já para os próximos 10 anos, inclui-se mais um, que é a perda da biodiversidade e o colapso dos ecossistemas. Então, fica muito claro que essa preocupação não é mais uma preocupação exclusiva que a gente poderia dizer, né, de uma forma mais menos formal, de ambientalistas, das organizações não governamentais, enfim, isso já é uma preocupação dos grandes geradores de riqueza, né, do nosso planeta, tanto que foi aí, como já colocamos no debate, né, a preocupação primeira, né, que foi colocado, né, no Fórum Econômico Mundial. Ou seja, urge, de alguma forma, urge descarbonizar, né, a nossa economia. A gente poderia, em tese, né, enquanto brasileiros, ficar um pouco confortável com relação à situação, na medida em que, como foi frisado, né, a questão da proteção ambiental da Amazônia, colocada pelo ministro Mauro Campbell, que criou os seus municípios, né, ocupando uma parte ínfima do seu território, que é quase todo ele ocupado pela floresta. A senadora ressaltou, né, a preservação de quase 60% do território do Mato Grosso, né, a despeito de ser o terceiro maior produtor, né, agrícola aí mundial. E, além disso, 85% da nossa energia ela é de fonte renovável, né, ao contrário que a gente pode dizer de uma média anual aí, né, de 28% do planeta, né. Então, a gente poderia, em tese, como coloquei, ficar numa situação confortável. Só que a preservação disso, como foi colocado, né, ela tem gerado um custo social muito grande. Né? A gente tem, de alguma forma, sobretudo nos estados, né, que estão mais atrelados aí à floresta, enfim, os estados do norte, um desenvolvimento que fica um pouco aquém, né, daquilo que se coloca nos estados, né, do sul e do sudeste, sobretudo. E aí, ali se tem o quê? Se tem um potencial, né, que é muito grande, que é o potencial, né, do crédito de carbono, que a gente pode dividir, né, entre o mercado de carbono, o mercado verde, né, e a bioeconomia. Existe um potencial imenso, então, que tem que ser, né, explorado. Eu fui alertado pela doutora Natasha, que cumprimenta aqui, que parece que há já até uma valorização disso, de cerca de 300 bilhões de dólares por ano. Não sei se o valor é alto ou não, mas há uma valorização feita, né, pelas Nações Unidas daquilo que é o potencial, né, de crédito de carbono, né, da nossa nação. Né, e é algo, então, daí, portanto, que tem que ser explorado. Essa pauta ambiental, eu só fazendo aqui um contexto, ela começa já nos anos 70, ali, no primeiro encontro da ONU na Suécia, que começa a debater esses temas. 10 anos depois, nos anos 80, é criada a Comissão Mundial, né, do Meio Ambiente, da onde surge, né, o conceito de desenvolvimento, que é a necessidade de atender, né, aquilo que precisamos de sobreviver no presente, sem comprometer, né, a capacidade das futuras gerações de também atender, né, as suas necessidades. Né? No Brasil, paralelamente, nós temos a Lei 6983 de 81, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente e, sobretudo, da onde surge essa questão do licenciamento ambiental, que, de fato, talvez seja, do ponto de vista jurídico, aquilo que traz, né, maior nível de controvérsia, né, por assim dizer. Nós temos a Constituição de 88, que fixou a proteção ao meio ambiente como um direito fundamental. Nós abraçamos em 92, né, a famosa Eco Rio 92, né, no ano de 1992, que estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável e colocou um tripé, né, de 3 dimensões de sustentação, né, do nosso desenvolvimento: econômico, ambiental, né, e social. E, a partir disso,
a gente estabeleceu um modelo de proteção, que aí eu vou me permitir fazer alguma crítica, um modelo de proteção que fixa no comando-controle. Quer dizer, não faça, senão eu vou te punir, vou te multar, sem nenhuma espécie de estímulo, para que se promova essa proteção. E isso gerou, né, além de ser um modelo que produziu alguma proteção, mas ela é uma produção que eu não julgo perene, né, dentro da nova realidade social. Acho que com isso vai acabar trazendo aí, né, alguma espécie de problema, como também gerou uma desnecessária dicotomia, uma batalha entre o ambiental e o econômico, como se inimigos fossem, e não são. A gente não, eles têm que, quando se colocou, fez uma divisão, me parece um pouco incorreta, né, de que o ambiental corresponderia a 1/3 aí desse tripé de desenvolvimento, e aí acabou gerando essa batalha que não é satisfativa aí, a ninguém, de forma nenhuma. Então, a gente acompanha o tempo todo, né, empresários, de um lado, ONGs e outras entidades compromissadas com a proteção, né, de outro lado, mas o desenvolvimento social, quer dizer, a produção de riqueza, de bem-estar e de felicidade para o povo, né, que vive nessas regiões, acaba sendo deixada aí um pouco de lado. E aí eu me lembrei um pouco da lição do Thomas Friedman, no seu Obrigado pelo Atraso, um livro até muito interessante, nesses tempos muito, né, acelerados, né, em que ele diz que essa política, desse modelo de comando-controle, ele está fadado ao fracasso, ele vai levar a uma desordem social, e ele propõe que sejam refeitos os contratos sociais, não mais verticais, de cima para baixo, né, mas de baixo para cima, né, para dar uma sensação de pertencimento às pessoas. O ministro Mauro estava falando, né, de que adianta gerar crédito de carbono, mas entregar eles aos grandes proprietários que vão, ou, por outro lado, até entregar o valor desse crédito à população, né, sem dar um propósito de vida para essa população, que não pode ficar só a receber, mas não ter o que fazer, um trabalho, alguma coisa que justifique a sua existência na breve passagem nossa aqui no mundo terreno, né? Então, ele faz até uma brincadeira, né, dessa questão da sensação de pertencimento, né? Ele diz que ninguém lava carro alugado. O carro alugado, a gente normalmente deixa ele deixado de lado. A gente não cuida, porque não é nosso, né? Então, não adianta, de alguma coisa, não dar essa sensação de pertencimento aí às pessoas, e não adianta também, de toda forma, ser contra aí o mercado, né? O economista e filósofo, né, indiano Amartya Sen fala que ser genericamente contra o mercado é tão estapafúrdio como ser genericamente contra conversas entre pessoas, o pior que sejam as conversas. A gente não pode ser genericamente contra, a gente não pode abraçar essa espécie de polarização entre economia e ecologia, até porque ambos têm a mesma etimologia, vem do grego oikos, né, que quer dizer casa, né? Então, são dois entes que têm que caminhar de mãos dadas nesse processo que é inevitável. O processo de descarbonização, a mim parece, né, absolutamente, né, inevitável. E o Brasil tem alguns bons exemplos que a gente pode citar como forma de dar alguma segurança a esse mercado que existe, né? Eu posso citar, por exemplo, né, a Lei 14.119, que estabeleceu o pagamento por serviços ambientais, e aí é uma forma de, talvez, substituir esse modelo de comando-controle por um modelo de protetor-recebedor, né, através do pagamento desses serviços ambientais. Um outro exemplo mais recente, né, foi a alteração dada à cédula do produto rural, né, que a partir da Lei 13.986, né, que estabeleceu esse CPR verde, regulamentado pelo Decreto 10.828, né, que permite utilizar dessa cédula para financiar serviços ambientais, ou seja, financiar essa proteção ambiental. E aí, a gente somando, né, o PSA, né, o pagamento por serviços ambientais, essa célula de protetor CPR verde, com a segurança jurídica, talvez a gente tenha uma forma de dar aquilo que o mercado e a sociedade precisa
para poder fomentar a inevitável descarbonização, né, de nosso planeta. Acho que o calor que estamos todos a sentir aqui em Portugal é algo que deixa muito claro, né, não precisamos, talvez, de um pouco de tanto pesquisa científica para demonstrar que esse é um problema sério, né, mas a gente precisa regulamentar e dar segurança aí, né, a esse mercado que estamos a viver. E eu, como magistrado que estou agora, né, o que faço nesse sentido, dentro de um painel, é assegurar e eu não vou falar nem assegurar, ministro, vou falar assim, garantir o meu compromisso, se Vossa Excelência me permite, o meu compromisso, né, com a segurança jurídica, apoiado na pesquisa do professor Carlos Sanfeld, transformada em lei pelo professor, hoje ministro, né, Antônio Anastasia, né, que é a Lei 13655, a LINDB, né, que ela veio trabalhar alguns problemas que, sobretudo, estavam relacionados à insegurança jurídica, né, decisões superficiais com conceitos indeterminados, desconectadas da realidade, a incerteza hermenêutica com flutuação de responsabilização, a impossibilidade de soluções negociadas, inclusive para as hipóteses de estabelecimento de sanção, né, a compensação, essa questão processual de créditos dentro do próprio processo, e a ausência de participação popular na administração. E aí, a partir dessas 5 diretrizes, foram colocados, né, 5 propósitos visando a segurança jurídica, que é a fundamentação concreta das decisões, né, a prudência do controle, né, para a proteção da boa-fé, um regime de transição e preservação dos atos jurídicos. Isso é muito importante para dar segurança a qualquer mercado. Acredito que a empresa que celebrou o contrato com o governo do Estado de Tocantins vai preservar, vai querer que essas questões sejam, porventura, atendidas, se acaso vier alguma judicialização, né? A possibilidade de uma administração pública consensual para se resolver de forma amigável problemas que talvez demorariam anos dentro do Poder Judiciário e caminhariam por encarecer ou por afastar investidores nesse mercado, né? Evidentemente, sempre a presunção de boa-fé dos envolvidos, né, com o afastamento da responsabilidade objetiva, terminando, ao fim e ao cabo, né, de forma a assegurar aí segurança jurídica para esse novo mercado que surge e que é essencial para o futuro, de nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, o futuro da humanidade. Muito obrigado e boa tarde a todos. Agradecer as palavras do desembargador Flávio, muito pertinentes, diga-se de passagem, e passar a palavra para a doutora Maria Rita para as últimas considerações. Muito obrigada, muito obrigada. Gostaria de agradecer aqui o convite do IDP, da GV Conhecimento e da Faculdade de Lisboa, parabenizar aqui os meus ilustres colegas palestrantes, ministro Mauro, senadora Margarete, governador Vanderlei e o desembargador Flávio Gamboge. Como todos falaram aqui, o impacto climático também passa por uma questão social. E um ponto que eu queria destacar aqui na minha fala, eu peguei a parte do compromisso privado e vou trazer 3 iniciativas do Grupo COSAN, que é um grupo que tem uma vocação para a transição energética. Mas eu acredito, né, como mulher executiva, que o processo de descarbonização oferece uma oportunidade para uma maior participação e igualdade de gênero. Porque agora que vamos começar um novo desenho organizacional de iniciativas que começam novas, é uma oportunidade de criar um ambiente mais inclusivo. E as iniciativas que eu vou trazer aqui hoje, que são concretas, que já estão no mercado, são lideradas por mulheres. Então, eu achei importante destacar também esse lado. Eu não tenho dúvidas que as mulheres terão um papel determinante na transição energética e na descarbonização do mundo. Há várias pesquisas e literatura sobre o tema que mostram que as mulheres são as mais afetadas. Até aqui, quando foi citado a ODS 13 e as questões dos desastres climáticos, sempre as mulheres são mais afetadas, o aumento da violência na sequência dos desastres é exponencial. Então, nós, mulheres, temos um compromisso maior ainda com a descarbonização. Bom, a Raizen é uma empresa controlada pelo Grupo COSAN e pela Shell e tem um amplo portfólio de renováveis. É a única empresa que produz em escala comercial o etanol de segunda geração.
Então, hoje, a Raízen, ela planta a cana e consegue aproveitar 100% do bagaço. Antigamente, e até, né, o doutor Rubens sentou na outra palestra, como ainda acontece nos Estados Unidos, a cana é queimada, o que gera uma grande poluição e a destruição da matéria-prima. Hoje, a Raízen, ela aproveita o etanol para fazer, a cana-de-açúcar para fazer o etanol, e tudo que sobra, ela reutiliza numa planta nova, que é essa planta do chamado etanol de segunda geração. E essa planta, a cana-de-açúcar já reduz 80% das emissões de gases de efeito estufa comparado à gasolina. E o E2G ainda 30% mais. Então, hoje, nós tivemos a primeira planta de etanol de segunda geração, liderada por uma mulher, a diretora Thaís Furnícola, que em 23 bateu todos os recordes com a produção de 30 milhões de litros dessa planta, que é a primeira planta em operação no mundo. E, com isso, nós conseguimos um investimento para fazer, com a tecnologia testada e o produto já em comercialização, mais 18 plantas nos próximos 7 anos. É um custo de R$1 bilhão por planta, então é um investimento de uma enorme magnitude. E o etanol de segunda geração, a partir desse ano, começa a entrar nos carros da Ferrari na Fórmula 1. Então, é uma maneira de trazer isso para o mundo, de ser uma grande vitrine para o mundo. E a Ferrari, junto com a Shell, são parceiras de muitos anos, se comprometeram em até 26, então, daqui a 3 anos, ter 100% do combustível a etanol de segunda geração na Ferrari. E isso vai ser muito importante para a descarbonização dos transportes como um todo. A Cosan fechou uma parceria com a FAPESP para a produção de amônia verde, que é derivada também do etanol. Ano passado, fechamos uma parceria com a Embraer para desenvolver o combustível de aviação sustentável, é o famoso em inglês SAF. 60% das emissões da pegada de carbono da Embraer vem da querosene de aviação. E, então, conseguir transformar o combustível de aviação é um valor enorme para toda a cadeia aeronáutica do mundo. Também, no ano passado, e esse muito relevante, nós assinamos um acordo de cooperação com a USP, para a produção do hidrogênio renovável. O hidrogênio, hoje, para quem acompanha, sabe que é a grande esperança do mundo da revolução energética. Então, o acordo entre a Raízen e a USP prevê a primeira estação de abastecimento veicular à base de hidrogênio do mundo. Vai ser na base do campus da USP. E os ônibus, já existem hoje ônibus circulando pela USP, que deixaram de usar o diesel e estão usando o hidrogênio verde. O hidrogênio, hoje, ele vem todo do combustível fóssil, então ele é chamado de hidrogênio cinza, porque ele libera carbono. O hidrogênio verde, que vem da cana-de-açúcar, ele libera vapor de água. Então, é uma transformação enorme, tem um grande potencial energético, com uma molécula bem mais baixa. Então, para um outro ponto que foi citado até aqui, dos fertilizantes, né, a produção do hidrogênio, a partir do etanol, ele vai ser muito importante para não só o setor de transporte, mas para a siderurgia, para a mineração, para o agronegócio, principalmente para o fertilizante, que é uma maneira de produzir fertilizantes através do hidrogênio. E, com isso, a gente, como temos, né, um compromisso no Acordo de Paris, como o ministro Mauro lembrou, de reduzir 60% as emissões de dióxido de carbono até 2050, o hidrogênio verde tem um papel fundamental. Então, o nosso compromisso privado, né, publicamente nós fazemos, é que até 2030 a gente consiga viabilizar a escala da transição energética, que ela não fique limitada a determinados setores, passando por uma economia de baixo carbono. Então, a gente quer ampliar nossa produção de energia renovável em 80%, reduzir a pegada de carbono ainda mais do nosso etanol em 20%, aumentar a participação dos negócios verdes para 80% do nosso EBITDA, então, no resultado final da companhia, e reduzir em 10% a intensidade de emissão de todos os nossos produtos. E aí, gostaria de citar um outro negócio que a Cosan investe, que é a Cosan de Gás,
que é o negócio de gás, que chama Compass, é uma empresa que controla algumas distribuidoras de gás e tem iniciativas e empreendimentos de gás natural, que nós vemos como um pilar fundamental na transição energética. Até 2030, também na Compass, a gente quer chegar ao net zero nos escopos de emissão 1 e 2, e o que a gente hoje está investindo é no biometano. Então, o biometano é um energético 100% renovável e nós acreditamos que nós temos a condição de liderar essa distribuição de gás renovável no Brasil. Com isso, a gente começou um projeto piloto chamado Projeto Cidade Sustentável, e que é a materialização desse nosso desejo. Então, ele também é liderado por uma executiva, uma diretora, a Carla Saltchuk, que lançou a primeira rede de gasoduto de distribuição exclusiva de biometano no Brasil. Então, transpassa 3 municípios, é uma iniciativa que conta com 51 quilômetros de tubulação e que interliga não só o mercado consumidor, como também indústrias e comércios e postos de toda essa região. Então, com isso, né, já caminho para o final, dizendo que a transição energética passa por uma maior representatividade feminina em cargos de liderança, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e equilibrada. Obrigada. Bom, agradecer a doutora Maria Rita pelas palavras e caminhar para o encerramento, tentando fazer um arremate de ideias. O extrato do painel me parece muito claro, né? Um primeiro destaque para a relevância de uma agenda multidisciplinar e transversal. Essa agenda é uma agenda do Senado, é uma agenda dos governadores, é uma agenda do Judiciário, é uma agenda do público, é uma agenda do privado e é uma agenda da sociedade. Só um modelo multi-task force ou um modelo força-tarefa é capaz de empurrar essa agenda da sustentabilidade, da nova economia, do novo modelo econômico do mundo e do novo modo de viver a vida, é forte o suficiente para concretizá-la para a nossa e para as futuras gerações. Um segundo ponto de grande destaque, que me chama muita atenção, que participo dessas discussões há algum tempo, é o quanto essa agenda virou mainstream. Era uma agenda acadêmica ou uma agenda de ecologistas ou ambientalistas. Hoje ela é uma agenda do CEO da COSAN, hoje ela é uma agenda de um ministro do STJ, hoje ela é uma agenda do ministro Gilmar Mendes, que fez questão de fazer a parceria para descarbonizar esse evento. Esse talvez seja o primeiro evento brasileiro carbono neutro fora do nosso território do mundo, porque é o Brasil dando exemplo de como a gente consegue, com iniciativas pequenas, simbolizar a relevância dessa agenda para nós brasileiros, e é uma agenda de todos. Essa agenda que foi uma agenda secundária, hoje é uma agenda central, é uma agenda mainstream, é uma agenda de alta relevância. Quem não fala dessa agenda hoje é alguém que está ultrapassado e está ficando retrógrado na história. O terceiro destaque que eu faço é o ponto da senadora Margarete, da necessidade do Brasil regulamentar o mercado de carbono. Existe uma convergência do Executivo, uma convergência do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, para até a COP28 em Dubai, em novembro. Esse projeto está regulamentado e ele vai trazer segurança jurídica para todos. E o desembargador Flávio foi muito feliz em falar que segurança jurídica é o elemento central da atração de investimentos e do desenvolvimento do mercado. Então, há muita sintonia e muita convergência nesse ponto. Destaco a fala da doutora Maria Rita de que carbono não está só nas florestas, todos os setores da economia são passíveis de trazer receita através de créditos de carbono, plantas de energia eólica, plantas de energia solar, biometano, biogás, eletrificação de frota, infraestrutura de baixo carbono, transformação dos combustíveis, dos transportes de navios, que são centrais para a economia, aviões, frotas elétricas, cidades sustentáveis, smart cities. Isso está permeado em toda a nossa vida e também no consumo.
Quem pega o Uber sabe que tem neutralização de emissões, quem pede iFood sabe que tem neutralização de emissões, quem compra uma passagem da Gol sabe que tem ali neutralização de emissões. Essa agenda está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina e vai ser assim cada vez mais. A moda hoje é extremamente sustentável, hoje nós temos uma plateia mais feminina do que masculina, para a nossa felicidade, ministro Mauro. É muito importante ver como essa agenda se desenvolve de maneira relevante e o quanto isso é um point of no return, o quanto essa agenda não retrocede, ela tende a se acelerar cada vez mais. E o último destaque é lembrando do meu amigo ministro Mauro Campbell, a importância de que a gente coloque as pessoas no centro do debate da descarbonização. Descarbonização é vazia se nós falarmos de empresas ou se nós falarmos só de Estado. Nós precisamos falar das pessoas que hoje vivem a sociedade contemporânea, as pessoas que seguem nós ao longo da jornada da vida, porque nós temos um compromisso ético e moral com as futuras gerações, e as pessoas responsáveis por esse processo, os 28 milhões de pessoas que vivem na região norte do país e que não podem serem vítimas, mais uma vez, de uma concentração de receita nas mãos de alguns e um esquecimento no bonde da história daqueles que até hoje preservam. E aqui eu estou falando das populações indígenas, estou falando dos ribeirinhos, estou falando dos assentamentos, estou falando dos pequenos, médios e grandes produtores rurais, porque nós temos a livre iniciativa. E encerro lembrando de uma indígena que, em Nova York, num papo de pós-evento, na Brasil Climate Week, me falou assim, ministro Mauro: Galindo, nós não precisamos falar de reflorestamento. Nós precisamos primeiro falar de reflorestar mentes. Nós precisamos restaurar a relação do homem com a floresta. E eu traduzo isso em restaurar a relação do brasileiro, da sociedade brasileira com a Amazônia. Nós precisamos nos empoderar desse ativo histórico nacional. Nós precisamos nos empoderar e nos orgulhar da Amazônia que existe e adotar, com as cabeças pensantes desse país, medidas e mecanismos inteligentes para que o nosso país e a nossa sociedade possa ser protagonista da agenda verde global. Queria agradecer a presença dos palestrantes, o conhecimento, o compartilhamento, o tempo, que é o mais importante, e a presença de todos os presentes. Muito obrigado, boa tarde.